Essa semana nós daremos uma pausa no desfrute do livro de Salmos para falar de um assunto extremamente importante, que é a ofensa como uma das grandes armadilhas que irá destruir a carreira cristã de muitos filhos de Deus. Por isso nós precisamos estar atentos para entender como o inimigo de Deus ele prepara armadilhas para nos levar não somente à queda, mas à perca da comunhão com Deus e à rejeição da parte dele no que diz respeito ao seu reino. Lucas 17, versículo 1, a parte A desse versículo diz: é inevitável que venham escândalos. Eu quero que você fique bem atento a isso. Aqui Jesus não falou que talvez poderão vir escândalos. Ele diz que é inevitável. Então, se os escândalos virão, o que realmente vai importar é a atitude que eu tenho diante deles. E a primeira pergunta que eu gostaria de fazer é a seguinte: você tem mais facilidade de se escandalizar, de ferir, de se magoar com alguém que está muito próximo a você ou com alguém que você nem conhece? Pois é, normalmente os escândalos, as feridas, as mágoas virão dessas pessoas que estão ali ao seu lado. E isso certamente irá acontecer para que Deus possa trabalhar no seu coração. Se olharmos ao longo de toda a Bíblia, nós veremos histórias de pessoas que andaram de forma reta e justa diante de Deus e foram fortemente escandalizadas. Mas a atitude delas de não se vingar, de não dar resposta ao escândalo, fez com que Deus pudesse cumprir o propósito dele na vida delas. Por isso que nós precisamos aprender de todo o coração que Deus é soberano, que todas as coisas estão debaixo do seu controle e que nós podemos e devemos confiar nele em todas as situações. Louvado seja o Senhor. Por isso que hoje muitos filhos de Deus estão sendo destruídos, porque no lugar de entender que todas as circunstâncias têm a mão de Deus para trabalhar em suas vidas, eles passam a acusar as pessoas e a ter ódio das pessoas, no lugar de entender que a mão de Deus está ali trabalhando. Vamos falar um pouco sobre isso essa semana. Bem, se é certo que nós seremos escandalizados, a questão é: qual será a nossa reação diante disso? A nossa reação diante dos escândalos determinará o nosso futuro. Na semana passada nós já falamos que essa palavra escândalo em grego é muito parecida com a palavra em português, é escandalon. E o significado dessa palavra, a melhor tradução para essa palavra, seria a parte da armadilha onde você coloca a isca. Se trouxermos para um exemplo mais simples, seria o anzol, onde você coloca a isca. Esse anzol é o escandalon. Na verdade, então, a isca, ela é apenas para lhe atrair. E aí, uma vez que você é atraído pela isca, você cai no escândalo e isso daí penetra o seu coração. Isso é muito sério, querido irmão, querida irmã. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Muitas vezes, quando as pessoas caem nessa situação, elas se cobrem de mágoa, de ressentimento, de rancor, e é a partir daí que elas são colocadas na mão do inimigo. Porque muitas vezes é nessas situações que as pessoas começam a se autoproteger. E para se autoproteger, elas constroem muros ao seu redor. Elas dizem: fui magoado por fulano, não vou mais me aproximar, não vou mais me relacionar, não quero mais participar disso. E aí essas pessoas começam a construir muros ao seu redor
na ideia de que elas irão se proteger. Mas na verdade, esses muros, eles serão a própria prisão de quem os constrói. Jesus falou em Mateus 24, do 11 ao 13: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair, odiar uns aos outros. Levantar-se-ão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Preste atenção. Muitos hão de se escandalizar, e o amor de quase todos esfriará. Então, o que será fator determinante do esfriamento do amor? É que as pessoas, elas darão atenção às quedas dos outros, aos erros dos outros, e se escandalizarão nisso. E isso as fará não prosseguir na carreira cristã. O resultado disso? O amor irá esfriar e essas pessoas perderão o reino. Querido irmão, querida irmã, a palavra amor nesse contexto é ágape. Ágape é o amor de Deus. É o amor incondicional. É o amor que não tem expectativas. É o amor que não precisa de retorno. É o amor que ama simplesmente por amar, independente da forma como as pessoas nos tratam. Foi assim que Deus te amou. E é assim que eu e você precisamos amar as pessoas. Que o Senhor realmente ganhe nosso coração para que não sejamos frios nessa era final. E que nada possa nos escandalizar. Que permaneçamos firmes, perseverando até o fim. Bem, as pessoas, quando elas são feridas, magoadas, escandalizadas, elas constroem muros ao seu redor na tentativa de se proteger. Mas a verdade é que esses muros se tornam as suas próprias prisões. Provérbios 18:19 diz: o irmão ofendido resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. Isso aqui demonstra de forma muito clara que quando nós somos feridos e magoados, se nós permitirmos nos revestirmos do orgulho, nós seremos um instrumento nas mãos do diabo. É por isso que nós precisamos aprender que o melhor caminho quando somos feridos é nos colocarmos na presença de Deus, para que Ele possa nos encher do seu amor e do seu perdão. Uma pessoa que foi extremamente injustiçada em sua vida foi José. Eu queria resumir a vida de José em 4 itens. Ele foi odiado pela visão que teve. Ele foi vendido pelos próprios irmãos. Ele foi condenado à prisão pela sua fidelidade e foi esquecido pelas pessoas que ele ajudou. José tinha tudo para ser um revoltado. José tinha tudo para questionar a Deus, os sonhos que Deus deu a ele, para questionar a sua família. José era alguém para ser rancoroso, alguém que na primeira oportunidade se vingaria daqueles que o venderam, que tiraram dele o privilégio de viver na presença do seu pai. José poderia fazer tudo isso, mas ele não fez. E ao relatar aos seus irmãos sobre a sua ida ao Egito, José disse que convinha que Deus o trouxesse até lá. Preste atenção. José entendeu que tudo aquilo que aconteceu com ele estava debaixo do governo de Deus. Você tem passado por dificuldades? Você tem passado por sofrimentos? Por provas? Você tem sido injustiçado? Você tem conseguido ver a mão de Deus em tudo isso? Pois é. Talvez Deus esteja te preparando para ser um governador. E o que você tem feito com tudo isso? Que o Senhor possa nos livrar de toda mágoa, de todo ressentimento, de todo rancor.
e que nós possamos levantar nossas mãos em louvor a Deus, para reconhecer que a mão dele está trabalhando em nossas vidas. Bem, vimos que à medida que Deus trabalha em nós, ele nos livra e nos liberta dos rancores, das mágoas, de tudo o que é negativo, que tenta nos destruir e nos fazer avançar na vida cristã. Por isso que se existe algo que deve fazer parte da nossa vida, é o perdão. E essa questão do perdão, ela é muito séria, porque ela tanto pode nos tornar vencedores, como também nos tornar derrotados. Eu ainda queria ler Marcos capítulo 11, versículos 24 e 25, que diz: Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e assim será convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Deixa eu lhe dizer uma coisa muito importante, querido irmão, querida irmã, você que nos ouve todos os dias. Jesus nunca falou de brincadeira. Isso que ele disse aqui é muito sério. Se você não perdoar, você não será perdoado. Para reforçar isso que eu estou dizendo, Mateus 6,14 diz: Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se porém não perdoardes aos homens suas ofensas, tampouco vosso Pai Celeste vos perdoará as vossas ofensas. Lucas 6,37: Perdoai e sereis perdoados. Aqui fica muito claro que Deus estabeleceu um princípio para que nós possamos ser perdoados. E o princípio de Deus é o princípio da justiça, da retidão. Você não pode ter direito a algo que você não dá como direito aos outros. Deus é maravilhoso. E Ele deseja que nós possamos ser pessoas livres. Por isso um dia Ele nos libertou, para que nós também possamos ser aqueles que libertam as demais pessoas. Mas eu quero dizer algo muito sério. O perdão não libera só a pessoa que te feriu, mas o perdão libera principalmente a você mesmo. Existem estudos dentro da medicina que mostram que as pessoas que não perdoam, elas desenvolvem problemas não somente psicológicos, mas físicos, por causa desse mal que elas decidem carregar dentro delas. Por isso que nós precisamos pedir a Deus graça, para que nós possamos, em todas as situações, independente do que tenham feito conosco, perdoar. Graças a Deus, porque em sua palavra Ele nos mostra um caminho maravilhoso para o nosso crescimento espiritual. É o caminho do perdão. E o perdão é algo que precisa ser vivido e experimentado por nós. Não pode ser apenas um conhecimento ou uma teoria. Como é triste ver filhos de Deus que conhecem a doutrina do perdão, mas são incapazes de perdoar. Isso deixa claro o que Paulo falou em 1 Coríntios capítulo 8, que o saber ensoberbece, apenas o amor edifica. Por isso que nós precisamos, todos os dias, nos voltar à palavra de Deus, para que Ele possa trabalhar em nossa vida. Mateus capítulo 18 tem uma história que todos nós conhecemos, é a história do credor incompassivo. Fala de uma pessoa que devia 10.000 talentos ao seu credor. E esse valor, à época, era algo impagável. Se nós fôssemos calcular nos tempos atuais, esse valor seria algo em torno, hoje, de 4 bilhões de dólares. Isso calculado em ouro, que normalmente era a medida utilizada para talento. O material, utilizado para talento. Então era algo impagável. E não tendo com que pagar, o Senhor mandou executar a sentença daquele devedor.
Então aquele devedor se ajoelhou, pediu clemência, misericórdia, dizendo que se o seu senhor fosse paciente, ele pagaria tudo. Ora, era impossível pagar aquela dívida. Mas esse texto relata que o credor se encheu de misericórdia e perdoou aquele que o devia. Ao sair livre, este que tinha sido perdoado encontrou alguém que lhe devia 100 denários. Ora, 100 denários era o salário de 100 dias de trabalho, algo perfeitamente pagável. Mas este que recebeu misericórdia não usou da mesma misericórdia para com o seu conservo. E ele mandou-o prender e vender os seus familiares. Olha só. Olha só se isso muitas vezes não é a minha e a sua condição. Você tem noção, ideia, percepção do quanto você foi perdoado? Não sei se realmente tem. Porque alguém que tem realmente noção do quanto foi perdoado, ele perdoa qualquer coisa que possam fazer com ele. Porque ele sabe o quanto ele foi perdoado. Mas quando nós não temos noção disso, nós simplesmente condenamos os outros por pequenas coisas que eles fizeram contra nós. Aí você pode estar dizendo aí, que é isso, irmão? Você não tem ideia do que fizeram contra mim. Comparado ao que você fez contra Jesus e o que ele te perdoou, não é nada. Mas ainda assim você prefere julgar e condenar o seu irmão pelo que ele fez contra você. Bem, a questão é que quando isso acontece, a Bíblia mostra que você passa a ser devedor da dívida original ao seu credor. E foi o que aconteceu com esse servo que não perdoou o seu conservo. E o Senhor mandou prendê-lo e disse que ele não sairia de lá até que pagasse o último centavo. Querido irmão, querida irmã, você gostaria de voltar a uma dívida impagável? A escolha é sua. Que o Senhor te dê um final de semana abençoado, em nome de Jesus. Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros. E lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então seu companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então, o seu senhor
chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas.